Olá, este é o Nelore Podcast, o mais novo canal de comunicação da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. O objetivo desse projeto é levar conteúdo de qualidade, informação e debates importantes para todo mundo que faz parte do setor. Eu sou o Lucas Limão e tenho aqui comigo o produtor e membro da diretoria da Nelore do Brasil, Luiz Carlos Marino. Marino, seu bom dia para a nossa audiência. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Perfeito. Marino, você já está dentro da ACNB há 27 anos, não é isso? Na verdade é uma trajetória bastante curiosa e muito gratificante para mim. Ela se iniciou na gestão do Carlos Viacava, que foi a pessoa que me introduziu no Nelore. Eu criava Nelore Mocho, hoje crio Nelore Padrão, mas no início da minha criação, logo nos primeiros anos, ele foi eleito presidente da associação e me chamou para a diretoria. Foi um tempo muito gratificante porque nasceu o programa da carne Nelore, junto com um criador chamado Amaury Gouveia, a gente tinha um ponto de venda e de abate da carne Nelore, toda a parte de propaganda, marketing, muito voltada, não abandonamos nunca o ranking, mas mergulhamos muito na parte prática da criação de Nelore. O que é parte prática? No fundo, quem cria Nelore cria uma raça de corte, uma raça que fornece carne. Então, a associação era muito voltada para a parte de ranking, de coisas operacionais. E a Viacava mergulhou fortemente nessa parte prática, ou seja, forneceu uma carne de marca Nelore. E nós tivemos duas gestões, né? Nessa segunda gestão, nós aprimoramos um pouco mais as regras do ranking e desenvolvemos ainda mais a distribuição e o abate e começaram os abates técnicos. Isso a gente está falando em 99, 2000, coisa de bastante tempo atrás, né? E eu fui participando de várias diretorias e sempre trabalhando, sempre produzindo ideias, pondo em prática inovações, sempre junto com os principais criadores da Nelore. Perfeito. Marino, me diz uma coisa. Você participou da diretoria em diferentes gestões, foi isso? Comecei com o Viacava, 2 anos. Passei 2 anos pela Dona Alice, que foi a única mulher presidente da nossa associação. Fiquei mais um mandato com o Vilemontes Garcia. Aí eu me afastei e retornei agora com o Vitor. É o segundo mandato que nós estamos juntos na associação. Então, se somar todos, são 2, 4, 5, 7 mandatos. É bastante tempo. Né? Tem bastante experiência sempre ali dentro da diretoria. E o que te levou a, em todos esses momentos, aceitar o convite de participar da diretoria? Foram motivos diferentes cada uma das vezes? Sempre Com muita sinceridade, na primeira vez o Viacava foi por amizade, porque eu tinha total desconhecimento do que era uma associação. Mas aí, como ele era um presidente muito ativo, eu posso te dizer que eu criei vínculos com a associação. Eu me apaixonei pelo trabalho da associação, pela própria associação, pela dificuldade, pela remodelação da associação. E quando você cria vínculos e gosta muito daquilo que você está fazendo, é natural que você atenda aos pedidos e os amigos também te convidam porque sabe que você tem esse espírito público. Aqui não é uma associação remunerada, tudo é pago pelos diretores, pelo presidente, então realmente você doa seu tempo. Mas é uma coisa super gratificante, porque você procura trabalhar e ver o crescimento de uma raça que é a maior raça de corte brasileira. Perfeito. Você usou um termo que eu acho bastante bonito, que é o de espírito público, que é o que uma associação deveria almejar ter sempre. Eu acho que a nossa associação tem esse espírito. Sim, sim. Ela é uma associação que procura ser justa, uma associação
que não fica se envolvendo em questões políticas. Ela é uma associação que conduz os criadores de uma forma, buscando sempre uma forma muito honesta, as regras tanto de abate técnico como de ranking dos criadores, equânime, sem privilégios a ninguém e trabalhando sempre na melhoria da raça. Mas não é fácil. Não é fácil, com certeza. Tem que ter que comprar algumas brigas às vezes. Porque às vezes eu falo que aqui parece um colégio. Só que os alunos são todos adultos. Adultos e experientes. E a gente tem uma régua na mão, às vezes você dá um tapinha aqui, às vezes você dá um tapinha ali, mas no geral as pessoas sabem da nossa integridade, da integridade da associação. Hoje eu estou junto com o Vitor é uma pessoa excepcional, é uma pessoa dinâmica, é uma pessoa forte, ele mantém um código de ética super bem dimensionado e ele obedece essas regras. E é uma pessoa muito positiva, né? Mexe em muitas áreas, nós estamos divulgando muito o Nelore, estamos fazendo muitos eventos, oficializando muitos leilões, temos feito a Nelore Fest cada vez melhor, temos a Expoenel que bate recorde cada ano de inscrição de animais. Então dá muito gosto trabalhar com um presidente, posso falar assim, pujante, tá? Ele é uma pessoa que não passa desapercebido. Onde o Vitor está, entendeu? Perfeito. Ele é muito bom. Muito bom. Eu quero bater um pouquinho na tecla da sua experiência toda dentro da associação, porque é muito importante a gente estar sempre lembrando, a gente tem que batalhar pelas melhoras, mas a gente tem que sempre lembrar das conquistas que a gente já realizou. Você teria algum destaque da associação esses anos todos? Eu acho que não é um destaque da associação, mas é um destaque da raça Nelore que envolve a associação. Eu acho que hoje, que nós estamos em 2026, o Nelore vive um momento mágico, com preços bem elevados, bem altos, e eu acho que isso tudo é fruto de um trabalho que vem sendo realizado há muitos anos. Um trabalho de credibilidade, um trabalho de divulgação e um grande mola propulsora disso tudo, que é o ranking de criadores de Nelore. Se não houvesse o ranking, nós estávamos falando de carne simplesmente, que é uma coisa muito importante, mas no segmento do gado de abate. No segmento de genética, não. Se não houvesse o ranking, será que uma pessoa compraria uma aspiração por R$100 mil, R$200 mil de uma vaca? Ele só compra isso porque a vaca foi julgada, apreciada, passou numa pista de avaliação por um corpo técnico de jurados da BCZ, e isso dá uma credibilidade para esse animal. Então é uma genética que se propaga e as pessoas dão valor a essa genética em função dessa credibilidade que o ranking dá a esses animais. Então, eu acho que isso, lá de trás, todos os mandatos, vem tendo muito problema, todas as vezes que tem os problemas, a associação intervém, a associação direciona, a associação pune algum ato errado. Então, isso foi fortalecendo para a gente chegar hoje, nesse momento, que os animais são muito bem avaliados comercialmente. Isso não é um trabalho de um presidente ou de um ano. Eu posso dizer que durante esses 26 anos que eu estou aqui, todo dia esse trabalho foi feito. É uma conquista coletiva. É uma conquista coletiva, de criadores, de associados, da direção da associação, dos seus diretores, de todos os envolvidos na raça. Perfeito, Mariano. E qual que é a importância dos criadores de participarem desse ranking, buscarem estar sempre ativos nele? Eu acho assim, né? Você tem duas ou mais até vantagens. Primeiro, quando você cria e você expõe o seu gado numa pista de avaliação, você consegue ter uma avaliação de como você está em relação a outras propriedades, a outros trabalhos genéticos. Então, lá você coloca o seu gado sujeito à análise de um corpo de jurados.
E o que isso possibilita? Possibilita uma credibilidade da sua criação. E essa credibilidade resulta num fator comercial, que é um ganho de valores sobre a sua criação, sobre o seu rebanho. Então, acho que todo criador que puder, que tiver mas obviamente que tiver uma estrutura para isso, tem que participar de pista. A pista avalia muitos animais e pode avaliar muitos mais animais. E isso é muito importante. Quanto maior for o número de animais avaliados, melhor vai ser para quem participa e para quem conquista as melhores colocações. Perfeito, Marino. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando ainda da associação, mas no momento mais atual, as ações que estão sendo tomadas agora. Quais você acha que são as prioridades, que deveriam, que precisam e que são as prioridades da associação no momento? Nesse momento, então, vou te dizer como é que a reguinha nossa que fica na mão, ela está apontada, tá certo? Como nós estamos com a parte comercial muito em evidência, todo lugar que você tem uma competição tem quem ganha e tem quem perde. Obviamente, quem ganha comemora, quem perde sempre tem uma desculpa porque perdeu. E às vezes existem abusos, excessos, questionamentos que não houve honestidade. E isso a gente está combatendo fortemente com um código de ética que nós lançamos agora, onde todos os criadores deverão se comportar adequadamente, tanto na hora que ganha, sem subestimar os perdedores, como na hora que perde, sem depreciar os ganhadores. Então, nós estamos trabalhando muito nessa área, estamos dando muita ênfase à separação dos jurados que atuam comercialmente para os jurados que atuam tecnicamente. Quem atua comercialmente está impedido de fazer julgamentos técnicos. Quem tem tecnicamente não está impedido, pode fazer seu trabalho com toda a seriedade, com toda a proteção. Nós estamos dando muita credibilidade ao julgamento, separando juízes, proibindo telefone celular. A gente sabe que isso são medidas paliativas, mas mostram toda a nossa preocupação, todo o nosso envolvimento com seriedade. Perfeito. É aquela escola de adultos que você citou, passa por aí. Passa por aí, porque o ser humano é o ser humano, né? E às vezes ele é factível a algumas coisas que a gente procura evitar. Faz parte do dia a dia, faz parte da do dia a dia. Agora, mudando de assunto, falar uma coisa um pouco mais agradável. O Circuito de Qualidade Nelore é o maior campeonato de abate bovino do mundo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre ele, as transformações que você viu. Eu praticamente vi ele nascer. Perfeito, vi ele nascer. E como ele nasceu pequenino, nasceu com alguns criadores fazendo até um esforço para levar, meio que duvidando do resultado. E hoje não, hoje nós temos um número muito grande de provas, envolvendo o Brasil inteiro, muitos estados participando e muitos países agora da América do Sul também, como Bolívia, Paraguai, todos já entendendo a importância disso. A grande dificuldade é envolver os frigoríficos nisso, porque nós procuramos com isso mostrar a qualidade do gado que a gente fornece e luta por uma remuneração maior nesse sentido. Mas não é fácil, o frigorífico é um órgão difícil de entender esse tipo de coisa. Mas a gente não desiste, nós estamos continuando, premiando todos os lotes de carcaça melhor avaliados na festa nossa de fim do ano, divulgando esses lotes. Você vê que as pessoas recebem o prêmio de melhor lote, de melhor colocação, com muito orgulho do trabalho que a Fazenda que a Fazenda entrega em matéria de carne, tá certo? Então, é muito gratificante como membro da diretoria ver que aquele trabalho que começou pequenininho, hoje já tem um tamanho muito grande e a gente tem certeza que
que ele vai se expandir cada vez mais e vai trazer. Você vê, quando eu entrei aqui, o Brasil era longe de ser o primeiro fornecedor de carne, exportador de carne mundial. Hoje ele ocupa essa posição e ele não pode ficar parado, ele tem que melhorar a qualidade dele o tempo inteiro porque os concorrentes estão aí, tá certo? Então esse circuito, ele realmente ajuda muito na qualidade da carne Nelore. Com certeza. E você falou uma coisa muito importante sobre a participação de outros países aqui da América do Sul, principalmente. O movimento de internacionalização desse setor já começou, já está rodando. Eu queria saber como é que você avalia isso. Nós tivemos agora, acho que na Expo Zebu, ou um pouquinho antes, a fundação da Nelore Internacional, que é uma associação abrangendo todos os países que tem Nelore, que vai ter um presidente, se eu não me engano, é o próprio Vitor Miranda, nessa primeira gestão, que é ainda uma coisa que está nascendo, que está criando o seu formato, mas assim, a gente percebe que com isso você vai envolvendo mais países, mais mercados, mais criadores e agregando sempre para cima da carne Nelore. É indiscutível, o rebanho Nelore, ele se adaptou, principalmente no Brasil, de uma forma extraordinária. E você vê hoje países tradicionais em outras raças já reconsiderando a utilização do Nelore. Então eu acho muito importante na área de genética, na área de transferência de tecnologia, esse movimento de expansão para a América do Sul. É muito interessante mesmo e eu queria fazer uma pergunta ainda nesse sentido. O objetivo dessa internacionalização é atrair investimentos para o Brasil ou o Brasil fazer investimentos nesses outros países ou uma coisa mista? Como é que vai se dar esse processo? É uma via de duas mãos. Porque se você tem um intercâmbio de tecnologia, de ideias, de participação, não só você dá, como você recebe. Não as mesmas coisas, mas elas se completam. Óbvio que a genética do gado brasileiro está bem acima e bem desenvolvida. Porém, a Bolívia vem fazendo um trabalho excelente e tem já hoje genética para fornecer para o Brasil. Tem importado alguns animais, tudo isso, e tem sido muito importante essa agregação do valor genético boliviano. Mas eu acho que o grande benefício dessa Nelore Internacional na América do Sul é a propagação da raça Nelore por todos os países da América do Sul. Acho que isso é uma forma de você divulgar, é uma forma de você aprimorar e de você trazer novos participantes para a raça. E dando total segurança e total seriedade ao processo de que, vamos supor, um país quer começar a criar Nelore e tem pouco Nelore. Tem todo o embasamento técnico hoje que o Brasil pode fornecer, que a associação pode fornecer, orientando caminhos, orientando para que as pessoas não batam tanta cabeça, né, como os nossos antepassados aí bateram até nós chegarmos como estamos hoje. Então é muito, muito importante essa credibilidade que a associação leva para esses outros países. Com certeza. E lá atrás, quando a gente estava nos anos 90, havia a percepção, ou almejava-se a internacionalização do Nelore e tendo o Brasil como eu acho assim, protagonista? Acho que foi uma escalada, que nem nós sabíamos exatamente aonde iríamos chegar. Primeiro porque a gente tinha pela frente um problema de sanidade muito forte a ser vencido. Ainda nós não tínhamos protocolos sanitários condizentes com a nossa condição de um país exportador. Então a gente teve que primeiro arrumar nossa casa, sedimentar nossos processos, olhar bem fixamente para o mercado interno, dar condições para o criador desenvolver uma bovinocultura correta. E aí sim, quando a gente começa a ver esses reflexos de exportação, o Brasil abrindo mercados, principalmente com China, Oriente Médio, etc. e tal, a gente consegue vislumbrar que nós tínhamos um país,
uma região territorialmente fantástica pela ausência do frio, pelo um clima muito apropriado para a criação de Nelore, e o Nelore se desenvolveu geneticamente muito bem. São dois trabalhos, né? Um trabalho genético que foi caminhando e o trabalho de campo que foi andando. No final, nós nos transformamos no principal exportador de carne mundial. Hoje, a carne, o principal produtor de proteína de capim do mundo inteiro. O nosso boi verde é uma realidade, né? É um boi que come, não é boi que é tratado com grãos, etc. e tal. É totalmente diferente. Mas até hoje tem-se tido muito cuidado com a sanidade. Passamos pela vaca louca, passamos por episódios complicados. Mas graças à força do Criador, à força das autoridades, a gente conseguiu superar com bastante facilidade. Marino, perfeito. Agora, mudando um pouco de tópico, a pecuária, ela é apaixonante. É apaixonante você estar lá na lida com o animal. Mas, pelo que eu entendi, você também tem outras iniciativas. Você não é só produtor de carne, ou é só? Eu, na verdade, sou engenheiro civil, proprietário de uma incorporadora, e a fazenda foi um sonho de criança. Eu não sou de família de fazendeiros. Eu fiz engenharia em Barretos e eu ia de carro e achava linda aquelas vaquinhas todas que eu via pelo caminho. E um dia pensava assim, né? Falei, bom, um dia que eu puder, quero ter um pedaço de terra, umas vacas, tudo isso. Até que quando eu terminei um edifício e tinha uma cobertura disponível, eu recebi uma proposta que uma parte da compra dessa cobertura seria em gado. Falei, chegou a minha vez de mexer com isso. E realmente foi uma paixão. Eu não parei, eu não pretendo parar. Eu acho que é um melhoramento que não termina nunca. E hoje eu dedico 70% à empresa, 30% ao campo, e a partir de logo eu pretendo aumentar essa minha participação na fazenda e diminuir minha participação. A natureza, você vai sentindo isso com o passar do tempo, com um pouco de idade, né? A importância do contato. O Nelore é uma raça muito dócil, é uma raça... É muito gostoso você ver dois animais, estudar um acasalamento, ver aquela melhoria genética chegando no pé. É muito gratificante. Para quem gosta, é uma delícia. Perfeito. Bela fala, bela fala. Mas é uma verdade, é uma verdade. Você vê, assim, o bezerro... E tudo tem que ser com muito cuidado. Você tem que ter um boi para terminar com 24 meses, 22 meses. Mas ele não pode nascer grande, porque se ele nasce grande, ele estraga a vaca. A vaca é a nossa forma. Nós não podemos destruir a forma. Então, é um xadrez, né? Você vai correndo daqui, mas tem que diminuir dali. Eu tinha um amigo muito grande, o Ovídio Miranda Brito, que falava assim, não existe boi que não se use mais. Todo boi tem uma fase para ser usado. E mais para frente ele pode retornar e trazer alguma coisa que se perdeu no caminho. E isso é uma grande verdade. Nossa, é uma grande verdade mesmo, uma fala grande verdade. Muito bonita. E como é que você administra o tempo, empresa? Nem eu sei direito, mas na verdade eu administro. Você vê que o que nós falando aqui, eu estava vendo uma coisa da empresa, ao mesmo tempo que daqui a pouco eu estou indo para um leilão, tá certo? Eu tenho realmente uma equipe boa na empresa que me supre nessa minha ausência, mas assim, eu mesmo faço questão de designar um tempo da minha vida para a fazenda. A fazenda para mim é alguma coisa que eu desligo o circuito comercial e, assim, vou tentar explicar para você e para os amigos. Eu construo edifícios. Então lá eu vou lá e compro um terreno para fazer um edifício. Faço uma planta para vender.
construo uma obra para vender. O intuito é literalmente comercial. A fazenda não. Eu compro um animal porque eu gostei. Pode ser até que ele venha me dar dinheiro, eu consiga vender uma cria bem, mas eu não faço um trabalho para tirar animais para ficar vendendo. É que despontam alguns animais dentro de um rebanho que eles podem ter uma contribuição para outros plantéis e eles acabam te trazendo um retorno financeiro. Mas não é o principal objetivo. O principal objetivo é cuidar do seu rebanho, ter um rebanho bonito, ter um rebanho fértil, precoce, sabe? Então, o campo, ele me desliga bastante dessa área muito pesada que eu tenho como incorporador, principalmente num país pesado como é o nosso, que todos nós sabemos. Então, ali eu me reenergizo, entendeu? É uma coisa muito prazerosa, tem todos os problemas de uma fazenda, de uma empresa, mas são problemas diferentes. É de onde você tira a sua vitalidade. Exatamente. Passando a mão num animal, às vezes que, coitado, eu vejo às vezes num leilão, né? 1 milhão, 1 milhão e meio, o animal olhando assim, não entendendo nada do que está acontecendo, aquele bando de gente em volta, disputando o negócio. Ele entra, fica ali um pouquinho, se puxa para lá ele vai, se puxa para cá ele vai, aí abre a porta e ele vai embora, você não faz a menor ideia de nada que aconteceu. Isso é óbvio, mas o que eu quero dizer é o seguinte, como a pureza daquele bicho. Aquele bicho ele só quer comer e tomar água. O bom trato animal, só isso. O resto somos nós que colocamos em cima do animal, né? E isso aí é uma coisa que precisa tomar cuidado para não deixar de perder esse lado de se reenergizar, de gostar da criação, independente do que ela vale ou do que não vale, entendeu? Perfeito. Nós já estamos encerrando aqui, chegando no final. Queria abrir o espaço para você, ter a sua câmera, falar o que você quiser para a audiência, para a diretoria, associados, fica à vontade. Não, na verdade, para a minha diretoria, eu só quero parabenizar, porque todos nós doamos bastante tempo e energia do nosso dia a dia para tentar fazer o melhor pela associação. A todos os nossos criadores e associados acreditarem que o tempo inteiro a gente procura fazer um trabalho honesto, dirigido ao bem do Nelore. Uma ou outra regra que é implantada, e às vezes não agrade um ao outro, tem que ser vista como o agradar para a maioria. E aqueles amigos ainda que não se associaram, não perderem essa oportunidade, porque aqui sempre você vai ter um respaldo técnico, você vai ter um respaldo oficial de uma associação, que é a Associação de Gado da principal raça do Brasil. Eu acho muito importante, quanto mais forte a associação, mais fortes serão os criadores dessa raça. Se associem à CNB, que vocês só têm a ganhar. Muito Perfeito. obrigado. Eu que agradeço, Marino. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Foi Eu agradeço ótimo. vocês. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você pela audiência e até o próximo episódio.